A voz que voltou do além. Nunca esquecerei a noite em que Laura desapareceu. Eu estava sozinho em casa. O vento batia nas janelas e o relógio parecia zombar do meu desespero. Rogério Menezes, pai dedicado, caminhava pelos cômodos como se a própria casa tivesse engolido a filha de 16 anos. Cada quarto estava impregnado de lembranças. Livros espalhados, risadas que ecoavam na memória, roupas que ainda cheiravam a perfume. A polícia não encontrava nada, e cada resposta vazia se transformava em um novo grito de dor silencioso. Mas havia algo mais. Às vezes, quando a noite ficava escura demais, sombras pareciam se mover sozinhas. Um sussurro quase inaudível chamava "Papai", e um arrepio percorria a espinha de Rogério. Ele sentia que Laura ainda estava ali, presa entre o mundo dos vivos e algo desconhecido, tentando enviar sinais que ninguém mais podia perceber. A sensação de presença, mistério e medo começou a transformar a dor em algo quase palpável, como se o próprio ar da casa estivesse carregado de um segredo terrível. Os dias se tornaram anos. Rogério vagava entre lembranças e escuridão, incapaz de aceitar que Laura não voltaria. Cada som na casa despertava uma esperança dolorosa. Portas rangendo, passos que não eram seus, risadas abafadas vindas de corredores vazios. Ele escrevia cartas para a filha, guardava objetos dela, tudo enquanto a solidão parecia se enraizar na pele. À noite, as sombras se alongavam e, às vezes, uma forma pálida surgia no canto do quarto. Não era apenas imaginação. Havia algo que ele podia sentir, que o observava, que parecia querer comunicar algo essencial. O medo misturado à saudade se tornava quase sufocante. Cada noite, a presença invisível de Laura tornava-se mais intensa, quase exigindo que Rogério percebesse a verdade que a polícia nunca revelaria. Foi numa madrugada de inverno que a voz surgiu clara, quase arrancando o coração de Rogério. "Papai!" Ele correu pelo corredor, mas não havia ninguém. Apenas o perfume familiar e a sensação de que Laura estava tentando guiá-lo. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Livros caíam sozinhos. Sombras se moviam em sincronia com os passos de Rogério. Sussurros surgiam nos cantos silenciosos. Ele começou a perceber padrões nas aparições e nos movimentos estranhos. Cada gesto parecia ter um propósito. Cada presença tinha um significado. A dor e o medo se misturavam a uma urgência silenciosa. Laura queria algo, mas só ele podia entender. Mesmo que a mente tentasse racionalizar o impossível, as aparições se tornaram mais claras e frequentes. Às vezes, era um reflexo no espelho. Às vezes, uma sombra alongada pelo corredor. Laura aparecia, pálida, com olhos cheios de tristeza e raiva contida. Rogério sentia a mão dela tocar a sua pele, embora não houvesse nada. Objetos se moviam, portas batiam, o vento parecia sussurrar seu nome. Cada noite carregava uma mistura de medo e esperança, como se a filha estivesse tentando revelar algo crucial, algo que a polícia e os vizinhos jamais descobririam. A dor da perda se intensificava, mas também crescia a certeza de que a verdade estava mais próxima do que nunca, escondida nas sombras da casa e nos gestos silenciosos da filha. Rogério começou a perceber que Laura não apenas aparecia. Ela indicava detalhes que poderiam revelar seu destino, pequenos gestos, objetos específicos, murmúrios que se tornavam palavras quase compreensíveis. Cada noite era um teste de sanidade. Entre cartas antigas, diários e bilhetes, pistas começaram a surgir. Uma gaveta no quarto de Laura, um livro fora do lugar, sinais que pareciam apontar diretamente para a mãe. A verdade começava a emergir das sombras. Algo horrível havia acontecido, e somente a filha poderia guiar o pai até ela. A tensão aumentava. O coração de Rogério batia acelerado, atravessando o terror silencioso de uma casa que parecia viva. Na madrugada mais fria de todas, Laura apareceu em toda sua forma espectral. Olhos carregados de dor e raiva apontando para Helena Menezes, sua própria mãe. Rogério não podia acreditar. Cada detalhe agora fazia sentido. Marcas nas paredes, bilhetes ocultos, murmúrios que ele ignorou por anos.
O horror se misturava à clareza. Helena, dominada por ciúmes e obsessão, havia cometido o ato impensável. As aparições de Laura não eram apenas sinais. Eram uma prova viva do crime que permanecia escondido. O ar da casa parecia pesado. A respiração de Rogério falhava. E cada sombra reforçava a presença da filha, exigindo que ele finalmente aceitasse a verdade que demorou anos para vir à tona. Rogério confrontou Helena com os sinais que a filha deixou. Cada gesto do espírito reforçava a acusação. Portas rangiam sozinhas, objetos se moviam, e a presença de Laura parecia presenciar cada reação da mãe. Nenhuma mentira podia resistir à força de uma filha determinada a revelar a verdade do além. O clima era sufocante, o suspense absoluto. Todos sentem o medo de Rogério, a tensão de cada momento e o peso da verdade que finalmente emergia, como se as paredes respirassem junto com ele. A casa inteira parecia observá-los. Cada sombra e cada som compunha a trilha sonora do confronto mais terrível que um pai poderia enfrentar. Com a verdade revelada, Rogério buscou justiça. Helena foi responsabilizada, mas a dor da perda não desapareceu. A presença de Laura permaneceu, agora com um tom diferente: proteção e amor, em vez de angústia. Cada noite carregava a lembrança do terror vivido, mas também a sensação de missão cumprida. Rogério aprendeu a conviver com o fantasma da filha. E todos percebem que nem todos os mistérios são lendas. Alguns são tragédias reais, com ecos do além. Cada objeto que se movia, cada sombra que surgia, reforçava que Laura ainda estava ali, garantindo que a verdade nunca fosse esquecida. Mesmo após a justiça, a presença de Laura era constante. Ela aparecia em momentos silenciosos, transmitindo amor e lembrança, mantendo viva a memória de seu sacrifício. A casa continuava assombrada, mas não mais com medo. A filha permanecia como protetora. Rogério entendia que o sobrenatural podia trazer revelações e justiça, mas também cicatrizes permanentes. E todos percebem que histórias de assombrações e espíritos não são apenas terror, mas também lições sobre amor, ciúmes e segredos humanos. A história de Laura Menezes termina, mas continua viva na memória de Rogério e daqueles que conheceram seu caso. Se você sentiu arrepios ou se emocionou com a coragem do pai e a presença da filha, deixe nos comentários de onde está assistindo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal Mistérios e Curiosidades e ativar o sininho para mais relatos de mistérios reais e assombrações. Algumas verdades só são reveladas quando o sobrenatural decide falar, e o amor pode atravessar até a morte. Obrigado por assistir, e prepare-se para os próximos casos sombrios que vamos explorar juntos.